Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro de 151 reflexões sobre educação de filhos, de David e Carol Sulmerk. Começando agora o episódio de número 10, eu quero te pedir para inscrever-se em nosso canal no YouTube, ativar as notificações, compartilhar, curtir, comentar, interagir conosco e também acompanhar nas plataformas de áudio Spotify e também no Apple Podcast. Lembrando que toda sexta-feira sai o devocional para a criação de filhos, 151 devocionais, e às segundas tem Amanhã de Segunda com a Bianca, que é um devocional maravilhoso para você. E hoje nós temos o tema Na presença do vovô. E o texto bíblico que o autor traz está em Levítico 19:32, que diz: Diante das cãs, que são os cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então aqui o autor fala um pouquinho sobre o desrespeito e a desvalorização daquilo que a palavra de Deus diz sobre honra, que é a idade e a experiência. Quando nós somos crianças, né, a gente vê muito isso no Noe da Zoe, a gente sai correndo para os nossos avós, né, eles são referências para nós. E o autor traz aqui que com o decorrer do tempo, essa referência dos idosos, né, dos mais velhos, vão sendo deixadas de lado e vão sendo desproporcionalmente, né, tratada como coisas e não como pessoas. É o exemplo que a gente tem. Eu, pelo menos, com meu avô e com a minha avó, era um respeito tremendo quando a gente chegava para falar com eles, né? Quando eu os via pela primeira vez no dia, benção vô, benção vó. E também na mesa, ninguém se servia antes do vô. O vô, por exemplo, eu fui ver o vô Cizino sem camisa com 18 anos de idade. Ele até os 18 anos, ele sempre foi muito reservado. E todos nós tínhamos esse respeito por ele. Tu foi ver porque ele foi... Foi porque ele precisou passar por um procedimento cirúrgico e eu fui ajudá-lo, né? Fui cuidar dele. E esse era um respeito muito grande, era uma admiração que a gente tinha por ele, né? Até pela figura dele. E isso que a Bíblia fala, né? O respeito aos anciões, às cãs, aos cabelos brancos, que a Bíblia se refere. Então, hoje a gente vê uma cultura, né, onde os adolescentes eles estão imersos à tecnologia, telas, a filmes, a gente volta na telas também. A tecnologia, tanto celular, videogame, algumas séries, né, tudo aquilo que envolve a geração deles. E eles às vezes não têm tido referências de pessoas mais idosas e têm deixado realmente essas pessoas de lado. Isso acontece devido a uma sociedade capitalista que hoje nós vivemos, né? E então a nossa missão como pais é provar biblicamente para os nossos filhos que nós devemos respeitar os mais velhos, respeitar os e honrar. ancianos. Tem uma foto que rolou uma vez aí na internet, que é de um senhor sentado no shopping, né, com a neta, deve ser neta dele, e a menina assim, ó, com o celular aqui, e ele sentado na frente dela com os bracinhos assim, olhando para ela, e a legenda dizia assim, ó, acorda menina, quando você se der conta, será tarde demais, a saudade vai ser muito grande. Então, você que tem a oportunidade de repente seus filhos, né, terem esse contato, né, e se você tem próximo, tem esse contato, aproveite. Eu vivi uma vida assim, ó, pelos meus avós maternos, eu tive uma vida farta com eles, assim, de carinho, de amor. Maternos, né? Maternos, de convivência, a gente vivia sempre perto, sempre junto, a avó principalmente, né? O vô sempre foi muito cuidando do ministério, igreja, essas coisas, mas a avó era o alicerce da família, era o ponto-chave da nossa família. E eu lembro até hoje, são coisas que marcam, de dar o final da tarde, assim, 5, 6 horas da tarde, os carros parando na frente da casa do vô e da avó, pra gente tomar um café lá com eles. Era os filhos chegando, parando.
E a partida dela foi muito dolorida para nós, porque desestruturou a gente teve a noção do quão importante era a avó Pedra para nossa família quando ela se foi, assim, não que a gente não desse o valor, a gente amava demais ela, dava o valor, mas a gente teve a dimensão da importância dela, do quão fundamental era ela para a família quando ela se foi, né? Tanto que hoje os tios que estão lá no Brasil, eles ainda se reúnem, né? Buscam estar juntos, os primos, mas falta aquela... Não é com tanta frequência. Não é com tanta frequência, né? Como era na época da avó. Então aqui também eu coloquei aqui, né, que Moisés foi convocado por Deus para liderar o povo do Egito quando ele já tinha 80 anos. Então muitas pessoas, a gente vê o Oscar Niemeyer, né, outras personalidades que foram ser famosos na terceira idade, né, e na Bíblia Moisés foi escolhido para fazer esse feito, ele já estava na terceira idade. Aqui nos Estados Unidos tem uma rede, a KFC, em que o dono ele foi também alcançar o sucesso já na velhice, né? Ele lutou, batalhou a vida toda e a partir da velhice foi quando ele alcançou o sucesso com o KFC. E hoje é uma rede aqui, acho que tem no Brasil já o KFC, o frango frito, que é famosíssima no mundo todo. Quando a gente olha, né, para uma sociedade patriarcal, é realmente isso, você olha para o pai como centro e antigamente, assim, eu acho que a gente tem mudado um pouco essa concepção que todos iam para casa, né, do pai, ou os filhos casavam e iam para casa do pai e da mãe, né, e hoje cada um já quer mais o teu conto. Na verdade, hoje a gente está vendo os dois extremos, ou é aquele jovem que quer ficar na casa dos pais, ou é aquele que quer sair mais cedo e ter a sua independência, e os asilos estão ficando cada vez mais cheios. A gente aqui, nessa mudança aqui para os Estados Unidos, a gente sentiu essa diferença de cultura, porque aqui o jovem ele é preparado para sair de casa. Né? O pai trabalha, o pai e a mãe trabalham arduamente aqui para o quê? Para comprar uma casa, para crescer os filhos. Assim que os filhos crescem, vão para a faculdade, aqui você sai de casa. Quando você casou, os filhos casaram, não tem mais filhos casados, o que os pais geralmente fazem? Eles vendem a casa e compram daí uma casa menor para eles ou um apartamento. E aquele equity, aquele valor, aquele extra que teve, né? O lucro, a valorização que tem no imóvel, fica-se como uma pensão para os pais. Então, há um preparo. Eu até tive um choque cultural no trabalho, porque o filho do meu chefe trabalhou comigo com 16 anos, ele tinha, eu acho, 15, 16 anos. E aí, o meu chefe perguntou para mim, onde é que tá meu filho, né? Porque eu estava numa plataforma subindo e descendo num prédio, subindo material. E eu que estava pilotando a plataforma, e eu lembro que ele perguntou para mim, ele chegou no topo do prédio, cadê o meu filho? Eu disse, tá lá embaixo. Aí ele, por que ele não tá na plataforma com você? Eu falei, porque aqui é perigoso e ele ainda é um menino. Aí depois ele conversou comigo e disse assim, vocês brasileiros são muito emocionais, são muito coração. Nós criamos os filhos para sair de casa, para serem fortes, para saírem de casa. Vocês protegem demais e realmente a gente sente isso aqui, né? Nós somos temos aquela cultura de galinha, de querer aninhar os filhotes. O americano já busca crescer o filho sair, seguir a vida, né? E a gente vê isso desde a criação do bebê, né? A gente cria as crianças geralmente no colo, né? Com mais essa parte afetiva, fraternal, e eles... o bebê num berço, né? A babazinha eletrônica, então são culturas questão diferentes. Do frio, a gente, aqui por causa da neve, né? A gente encapota os filhos e acaba os nossos estão sempre ranho no nariz, sempre gripado. Os americanos nem meia é bom, e às vezes a gente vê ali o menino com uma meinha só no frio e uma blusinha só e aguentando o pau, né? Tá ali. E diferenças de cultura que tem, né? E essa que a gente presencia de hoje, com relação a esse episódio aqui, na presença do vovô, que fala dos avós, graças a Deus a gente conseguiu que o Noah e a Zoe tivessem esse contato, né? Não com meus pais, minha mãe, infelizmente, já faleceu, meu pai mora em outro país,
a Uno e a Zoe tem os pais da Bianca, o Edson e a Kátia aqui com a gente. Então a gente... A ligação deles, das crianças com eles, é algo incrível. A gente não pode dizer assim, ó, nós vamos na casa do vovô e da vovó se a gente não for. Porque é encrenca na certa, né? Você prometeu que a gente ia na casa do vovô. Eles são muito ligados. Se eu deixar, a Zoe mesmo fala toda a vida, né? Então ela fica horas e horas com a mãe no telefone, mostra tudo. Olha, vovó, olha aqui o que eu tô fazendo. Olha. Ainda bem que a avó não tem labirintite, né? Porque ela balança o celular. Não, hoje eu comprei um calendáriozinho do Advento. E chegou e eles assim, né? Mostrando pra mãe com o celular assim. Eu digo, gente do céu, não tá dando pra ver nada. E eles conversam, altos papos com a mãe, né? O meu pai também. Então, o pai gosta de dar muitos docinhos pra eles, né? Um chocolate. Mas é função de vô. Função de vô e vó é estragar o neto. E daí ele sempre vem e daí fica, ai, cadê aquele chocolatinho que o vovô trouxe? Mas ele já sabe que eu vou dando um por dia e tal. E é isso, gente. É um amor maravilhoso. Uma coisa que foi engraçado na chegada deles aqui, a gente não tinha a Zoe ainda, só tinha o Noah no aeroporto. Quando a gente chegou no aeroporto, a Kátia acabava tendo mais contato com o Noah por telefone, né? Pelo FaceTime, coisa. O Edson tinha um pouco menos. Só que eu tenho até hoje o vídeo, aquilo ali foi engraçado, porque a gente abriu a porta do carro, assim, e ele tava na cadeirinha. Aí a Kátia veio, ai, lindo da vovó, tal. E ele olhou, vovó. Aí quando ele viu o Daddy, ele assim, vovô. E ficou, achei tão engraçado. Eu acho que é por isso mesmo, né? Como ele talvez via mais a mãe, né? E daí quando ele viu, daí ele começou de certo, ele ligou a voz, a imagem, né? Porque a mãe ele via mais, assim, no telefone. Mas é muito gostoso, assim, eles têm uma ligação muito gostosa e é muito bom ter eles perto. Como diz o Noah, fofó. A fofó e o fofó. A fofó e o fofó. E quando a gente vai um pouco mais pro lado da Bíblia, né? Quando refere-se dos sábios de Israel, eles eram fontes e comunicadores das palavras de sabedoria tradicionais. Então, a autoridade dos anciãos, ela era maior do que a dos reis. Os reis iam fazer qualquer coisa, consultava os anciões. Então, a importância na história dos anciãos é que... Anciãos. Ou anciões. Anciãos, eu botei aqui, gente. Tá, olha... O ancião, vai lá, fala o ancião, fala no singular. Eles foram que deram origem às instituições que existem até hoje, o presbitério na igreja e o senado. Existem igrejas, eu creio que a igreja batista ela é regida pelo presbitério. O presbitério ele é superior até ao pastorado. O pastor ele tem a função de guiar a igreja, mas quem comanda mesmo administrativamente... presbiteriana, né? Também. A batista também é assim, o presbitério é quem comanda. E no caso das repúblicas, o senado. Isso é porque nas cãs habita a sabedoria, né? A Bíblia fala que nas cãs há a sabedoria. Então, o que a gente vê hoje é uma busca de reverter esses valores, né? A sociedade onde os adolescentes, as crianças, pela tecnologia que dominam, muitas vezes eles olham para o ancião com um olhar de desprezo. Né? Você não sabe de nada. Você não sabe isso. Você não sabe o que você está falando. Então, o que eu acredito que você como pai e mãe, se você tem os avós ali, e não somente os avós, mas respeitar os mais velhos, todos os né? mais velhos, as autoridades. Você estabelecer esse princípio no coração do seu filho. Que ele entenda, né? É um valor, né? O respeito. O valor e o respeito ao idoso. O idoso você vai passar por coisas que o idoso muitas vezes já passou, né? E já sabe. Então, a experiência. Eu acho lindo, sabe? Quando, não sei se porque da minha criação, né? O respeito, o vô e a avó, quando eles falavam, a gente baixava a cabeça, era aquilo ali. E o que eu quero que nossos filhos tenham isso, reconheçam isso, não só no avô e na avó, mas reconheçam isso nas autoridades,
reconheçam isso nos nossos pastores, que eles tenham esse princípio de autoridade fixo no coração deles. De honra, né? De honra, isso. Até coloquei aqui que o respeito às pessoas mais velhas, né? Você olhar a honra. E o que é honra? É o autorrespeito ou estima mostrada a uma pessoa ou recebida dela, ou ainda uma demonstração de tal respeito. Então é você dar o devido respeito a essa pessoa, a tudo que ela é. E quando você olha uma pessoa da terceira idade, né, uma pessoa idosa, um ancião, um vovô, uma autoridade, né, você está olhando para a experiência dela. Você está olhando para a sabedoria dela. Você está olhando para os cabelos brancos dela. Então, a gente tem que ensinar as nossas crianças, principalmente como? Com exemplo. Né? Então, hoje a gente está mais difícil, né? Como está complicado o por favor, o com licença, o levante por uma grávida, por um senhor sentar. E eu vejo muito aqui nos Estados Unidos esse distanciamento um pouco. Aqui os idosos, eles trabalham. Aqui muito, diferente do Brasil, né? Que lá a gente trabalha muitas vezes pensando na aposentadoria para se aposentar. Aqui não, aqui o americano, muitas vezes eu encontro no meu trabalho lá pessoas de idade lá e trabalhando, arrastando a perna, mas estão lá trabalhando, sabe? Eles são muito independentes. Existe aqui até para as famílias mais ricas aqui, tem condomínios, que nesse condomínio tem hospital, tem médico, tem tudo lá, a estrutura. E aí os filhos compram, ou o próprio idoso compra um apartamento naquele local, mora naquele condomínio lá e os filhos vão lá visitar. Com toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura para cuidar deles. Mas eles dirigem. Mas deles, não é como um asilo, entendeu? Que mora em quartinho, não. É um apartamento, coisa chique, coisa de primeiro mundo. E lá eles, no último que eu trabalhei, tinha um bar, tinha uma pista de dança, tinha tudo dentro do condomínio. Era numa cidade bem afastada aqui, bem bonita. E as pessoas viviam com qualidade lá. E como você falou, eles dirigiam, saem com o seu carro, namoram, coisa mais legal. E eu acho que aqui também ele se valoriza muito as pessoas mais velhas, né? Porque na época que eu estava no Brasil, né? Já faz 6 anos que nós estamos aqui, mas pelo menos tu ia fazer um currículo, eu via a preocupação às vezes de algumas pessoas quando, dependendo de uma certa idade, quando já passava ali dos 40, que nem é tão senhor assim, mas já tinha aquela dificuldade, né? E aqui não, aqui eles valorizam os mais velhos. Você vai num mercado, às vezes a pessoa que está embalando ali a tua compra é um senhor, é uma senhora, em vários trabalhos, tu vai numa lavanderia... Principalmente se o idoso tem uma capacitação técnica. Por exemplo, se o idoso é um eletricista licenciado, é um plumber, é um encanador, que aqui ganha-se muito dinheiro com isso. E se você tem assim, capacidades técnicas aqui, você tem trabalho. Eu presencio isso nos nossos trabalhos lá. Pessoas de idade, como eu disse, estão lá trabalhando todos os dias, 6 horas da manhã, 6:30 estão lá, trabalham, acabou, vão embora e ninguém discrimina, ninguém, sabe? Claro, respeita a limitação da idade, né? Não pode estar pegando muito peso, mas está ali trabalhando ativo. Isso que nesse ponto que eu ia chegar. Por mais que esses dias estava no mercado, e daí você vai sair do mercado, tem uma porta que entra e uma porta que sai, elas são automáticas. Então tu tá ali com o carrinho, tinha uma senhora na minha frente, só que ela tava trancando um pouquinho, mas ela tava botando cachecol, a touca, né, que tava frio para ela poder sair. Daí a gente tem até aquele receio de dizer assim, ó, eu posso te ajudar, posso empurrar o seu carrinho para você? Não gostam. Eles não gostam, né? E a gente é acostumado. Aqui não tem fila de preferencial. Uma coisa interessante, aqui o único estacionamento preferencial e fila preferencial é para handicap, pessoas com desabilidades, né? Cadeirante, essas coisas. Grávida, idoso, não é considerado nenhum... Criança de colo? Meu Deus, vai ficar berrando lá. Há essa cultura, né? Então, às vezes a gente quer até ajudar um senhor, uma senhora, só que às vezes a gente fica assim até, será que eu ajudo Eu já fui mesmo? ajudar e a pessoa disse que não. A pessoa disse que não preciso. Eu digo, então tá bom.
Então a gente fica até meio em dúvida, né? Mas o que a gente tem que passar para os nossos filhos é continue respeitando, continue tentando ajudar. O autor traz aqui no último parágrafo: os pais também devem exemplificar a mesma educação na maneira como recebem e tratam os seus pais e as pessoas idosas. Então, o que a gente falou sempre com o exemplo. Essas atitudes irão longe na transmissão de princípios de respeito à autoridade, que no fim refletem respeito para com o próprio Deus. Sim. Né? Porque a Bíblia fala, né, que Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E Deus merece honra por quê? Pelo que Ele é. E todo princípio de autoridade remete a Deus, né? Remete a Deus. Toda figura, como a gente já falou aqui, patriarcal, toda figura de pai, né, reflete a Deus. Então a relação com Deus também está ligada nessa maneira como você implanta no coração dos seus filhos o tratamento aos mais velhos, né? O respeito, a autoridade que há sobre os mais velhos. Aquele ditado, né? Respeita meus cabelos brancos, é válido. Né? E é uma coisa que é interessante, é que a gente vê já antigamente, né? O pai, o chefe de família, havia aquela preocupação em criar uma estrutura, um legado para a manutenção da sua família, para a manutenção dos seus filhos, até para deixar para os filhos quando não estivesse mais aqui. E hoje em dia há um certo egoísmo, né? Isso foi se quebrando, né, com o decorrer das gerações. Foi se quebrando e você vê assim pessoas que vivem o day by day, o dia após dia, com filhos. Não há um pensamento em criar algo, em deixar algo, até para que, não digo apenas material, eu não me refiro apenas a bens materiais, mas nessa cultura, a importância nós como pais, né, de eu ser pais da Zoe, criança, de mostrar para eles que nós somos preocupados com o futuro deles. Né? Hoje eu estava vendo, assisti um Reels do Dr. Jordan Peterson, que é um médico, um psiquiatra, eu acho que é psicólogo, muito famoso hoje, ele está muito conceituado na internet aí, e ele falando sobre isso, que muitas vezes os filhos não entendem os mais velhos, os pais, quando eles querem evitar que eles cometam erros, não é porque a gente quer apenas exercer um princípio de autoridade neles, de dizer quem manda, mas também evitar que ele até usou um termo forte, burn in hell, evitar que eles queimem no inferno. Entendeu? Às vezes a geração de hoje interpreta, proteção, né? Você fala com seu filho, você é um velho, você faz isso. O que às vezes os filhos não compreendem é que muitas coisas que a gente vê eles caminhando, fazendo, pela experiência da vida a gente já sabe no que vai dar. E às vezes o pai e a mãe tenta evitar e o filho não aceita. E aí que tá esse balanço. É aí que eu queria encontrar o balanço entre você tentar evitar que seus filhos, né, façam os erros que você fez ou cometam erros, e o controle absoluto ali, você manipular demais seus filhos, não deixar eles ter experiência, não criar casca. Porque é deixar eles dentro de uma bolha, né? Ou você deixa eles dentro de uma bolha até um certo período, porque eu acho que essa expressão é muito interessante com relação, quando a gente trata de crianças pequenas, é muito importante que eles sejam realmente criados dentro de uma bolha, e essa bolha dentro de valores e princípios dentro da sua casa. E depois, quando eles vão começando a conhecer o mundo, como o Noah está hoje agora na escola, né? Então eu sinto que ele começou a conhecer o mundo. Então ele começou a ouvir palavras diferentes que ele não tem acesso dentro de casa. Ele começou a ter experiências diferentes. O simples fato de um coleguinha ter pais separados, para ele é estranho. Porque ele não tem dentro da casa dele. Então ele está começando a estar junto com pessoas que não têm mesmos princípios, valores, ou que não têm uma vida igual a dele. Até então, não. Ele achava que todo mundo era girava daqui, em torno da nossa família,
Não era isso, que todos acreditavam em Deus, que ele acha às vezes um cúmulo. Como assim as pessoas não vão na igreja? Ele fica indignado. Ele fica... Digo, filho, tem gente que não vai, né? Tem famílias diferentes das nossas. Mas, ao mesmo tempo, é aquele vídeo que a gente estava assistindo hoje da Jaque, né? É mostrar para os nossos filhos que a gente ama tanto eles e que a gente faz por eles. Às vezes, o fato de dizer um não, a gente está protegendo eles porque eles não têm maturidade para aquilo. É o que o Dr. Jordan Peterson falou, que se os filhos compreendessem, né, o porquê, a força do nosso não, a força é que a gente está querendo evitar que eles queimem no inferno. Mas eu sei até didática a forma que ela falou, a pastora Jaque, porque ela falou justamente isso, para a gente mostrar para os nossos filhos pequenas coisas em que eles não têm maturidade. Né? Ela estava falando do celular, por exemplo. Né, que o filho dela, não sei a idade que tem, mas ele já é adolescente, deve ter uns 15 anos, e ele teve um celular e ela disse assim, o celular é meu e do papai. A gente está emprestando para você, então a gente vai olhar esse celular, a gente vai ver e tudo mais. Que é o correto, filho pequeno não tem que ter privacidade, filho pequeno não tem que ter essa de, eu respeito os seus limites. Não, mano, isso aqui é uma arma. Isso daqui, ao mesmo tempo que é um entretenimento, isso daqui é uma arma. Então, vasculhe mesmo, leia as mensagens. Ela tem ela ensinando, as senhas, né? E eu prestando atenção, porque daqui a pouco a gente... né? Então, ela estava falando que a iPhone você consegue colocar em conjunto, então ele não consegue baixar um aplicativo... Sem que ela autorize, Sem que ela autorize, não há uma notificação do celular dela. Ela tem regras e combinados com eles com relação ao uso do celular, eles não têm YouTube no celular, ela conversando com algumas coisas. E eles ainda não têm rede social, né? E ele às vezes, mamãe, eu já tenho idade de ter. Daí ela falando, você tem idade, mas não maturidade. Então, o que seria maturidade? Então, às vezes, ela explicando para ele, eu achei muito didático, porque ele tem uma irmã menor, e às vezes, ele sendo maior, ele briga com a irmã por causa de uma bala, ele briga com a irmã para ver quem vai sentar na frente do carro, ele briga com a irmã se ela pegou 2 bolas de sorvete, ele só pegou uma. Então, toda vez que ela diz que eles têm esses desentendimentos imaturos, ela mostra para ele, viu, filho? Ela começa a rir, e ele até já sabe, por que, mãe, que tu tá rindo? Cada vez que tu briga com a tua irmã por uma coisa tão, assim, pequena como essa, eu vejo que você não tem maturidade ainda, que você ainda é uma criança, né? E às vezes a gente vê tantos adultos que se perdem na tecnologia, né? Que são considerados maduros, né? Imagina criança e adolescente, né? Tantos casamentos terminam por causa de tecnologia, e às vezes as pessoas terminam o casamento por causa de fake ainda. Nem é uma pessoa real. Né? Imagina as nossas crianças. Então, é como o Mozo disse, aquela linha tênue da proteção e você mostrar para o seu filho que todo não que você diz, você está protegendo, você está amando. Em cada não você está amando, porque as crianças, os adolescentes, eles também precisam de limites. E quando você dá limite para eles, você está educando e está amando. Então são princípios, né? Você vê que todo episódio a gente fala aqui e acaba sempre voltando princípios. São coisas que você precisa estabelecer desde cedo no coração dos seus filhos, para que na frente, com o tempo, com o amadurecimento, eles tenham uma base forte. Como a Bianca falou, o Noah na escola, ele está começando a ter experiências diferentes da que ele teve nos primeiros 5 anos da vida dele. E graças a Deus eu vejo esse questionamento dele até como uma coisa boa, porque ele já tem nele, né, formado nele alguns princípios. Então ele pergunta, como assim alguém não vai na igreja? Ou seja, ele já tem formado aquele princípio de uma vida voltada com uma dedicação, né, não diga a religião, mas há uma espiritualidade. Ele já vê isso como assim, que é inerente à vida, a espiritualidade dela é inerente à vida. É porque é o nosso estilo de vida. É o nosso estilo de vida, é o que a gente vive. Então são coisas que você vai implantar no coração dos seus filhos e não tenha medo de conversar, de falar. Não ache que vão excluir o meu filho. Não vão, não tenha medo, sabe? Crie filhos que sejam pessoas que no futuro saibam firmar
a sua posição, que não sejam pessoas levadas por qualquer ventinho de ideologia, por qualquer ventinho de doutrina, porque o mundo está aí e não está brincando. A doutrinação é diária, a tentativa de destruir valores é diária. Então, ou você vai para a guerra, entendeu? Não adianta, você não tem meio termo. Ou você realmente se dispõe a ir para a guerra, assume a responsabilidade da doutrinação. Essa é a palavra, doutrinação. Certa vez eu conversei com a tia Jo e ela disse assim, ó, o problema é que nós cristãos somos muito passivos, né? A gente quer ser muito educadinho, muito aquela coisa de respeitoso, politicamente correto, às vezes, respeitoso. E o mundão não tá aí, não. O mundão tá aí para confrontar. Confronta os teus valores, confronta os teus princípios, confronta aquilo que você ensinou pro seu filho. Então você precisa perder esse medo, você precisa ter firme as suas convicções em Cristo, a sua convicção no reino de Deus e implantar isso no coração dos seus filhos. Para que da mesma maneira que você é convicto que certas coisas não entram no seu coração, o seu filho também tem o coraçãozinho dele blindado para isso. Eu estava até vendo um vídeo essa semana que era uma aula e a professora mostrando uma pasta para as crianças, né? Nossa, crianças não. Vídeo. Eu te mandei, né, amor? Amei. Não era uma pasta, não era crianças mais, né? Já eram jovens adolescentes. Ela estava mostrando a força que tem o ambiente em que a pessoa está inserida, né? A força de influência, a capacidade de influência que um ambiente faz sobre uma pessoa que não está segura das suas convicções. Então ela estava assim mostrando uma pasta, mas eu vou usar o exemplo da caneta. Ó, gente, essa caneta, vocês estão vendo que ela é azul, mas a partir de agora essa caneta vai ser vermelha. Né? Na verdade, ela explicou assim, para o pessoal entender. Ela era uma pasta verde e ela diz assim, ó, alguém vai chegar atrasado para a aula. Então, o próximo que chegar atrasado na aula, todos vocês vão dizer que é vermelha essa pasta. E então ficou combinado entre eles. A pessoa chegou, sentou, né? E aí ela perguntou, fulana, essa pasta aqui é o quê? Vermelha. Aí o cara olhou assim, aí ela perguntou, você, que cor é essa pasta? Vermelha. Aí ele foi olhando 3, 4, quando chegou na vez dele, que ela chegou, e você? Não tinha ouvido a instrução dela, né? Ele pegou assim... Chegou atrasado. Vermelha? Ele falou assim. Ou seja, ele não tinha convicção, ele não estava convicto. Por mais que ele estava vendo que era azul, verde... Por mais que ele estava vendo que era verde, né? Por mais que ele estava vendo que era verde, o meio influenciou ele a acreditar que era... A não acreditar no que os olhos dele estavam vendo. Então, assim, são os princípios. Ou a gente estabelece esses princípios no coração, fortalecidos, alicerçados no coração dos nossos filhos, ou então eles vão ser dessa maneira. Eles vão chegar numa escola e tudo aquilo que de repente você acredita, que você acha que está ali no coração do seu filho, vai ser varrido, e vai ser varrido rápido, sabe? Rápido. Tem Infelizmente, a função da escola que seria, né, dar a educação, ensinar, com relação à história, a educação assim acadêmica, né? Isso. História, geografia, português, matemática, inglês, né? Elas já não estão mais isso. Ela virou uma educação ideológica. Tem até, né, convicções aí, correntes que as escolas também devem ensinar acerca de princípios e valores e espirituais também. Né? No podcast que eu estava fazendo lá com as meninas do Ponte Brasil USA, a Regiane até falou que agora eles estão colocando aqui nas escolas o yoga. A yoga ou yoga, não sei como é que se fala. Né? Claro que já são para crianças maiores e a criança pode ou não fazer, né? É igual a educação sexual aqui. As crianças, eu não sei se parece que é do 9º ano, ela já tem acesso, mas os pais autorizam ela fazer ou não. Mas a partir do momento, pensem comigo, gente, pensem comigo. Uma criança do 9º ano, vai ser... Oh, meu Deus, uma criança de quantos anos? 13? Por aí, né? 12. Eu não fiz as contas aqui, mas mais ou menos um pré-adolescente, né? Então, por mais que os pais digam, não vão fazer, mas ele vai ter acesso a crianças que vão estar fazendo, né? Então... outras práticas, outra coisa. Então, vai ser conversa entre eles. Se ele faz parte daquele grupo
que alguma das crianças fazem essas aulas que mesmo o seu pai não deixou fazer, né, ele vai ter acesso. Então, mesmo a gente negando, né, os nossos filhos de participação em determinadas áreas, a gente tem que explicar o porquê que ele não vai participar. Para quando ele for inquirido a respeito daquilo, ele saber dizer, eu não vou por causa disso. É igual a gente já falou aqui para as crianças pequenas sobre o Halloween. Né? Por que você não participa de Halloween? Ah, porque eu sou cristão, nós não tem uma base. Não tem uma base, né? Não sabe o porquê. Não, mas você tem que saber a origem, você tem que saber o porquê. E para isso a gente tem que estar sempre estudando. Nós como pais, né? A pastora Jaque estava falando muito nisso, que nós temos que saber sobre filosofia, sociologia, antropologia. Nós temos que estudar, porque as nossas crianças estão cada vez mais sendo implantadas essas coisas na cabeça deles, né? Sobre revolucionismo, todas essas coisas, todos esses ismos que às vezes a gente, meu Deus, como vamos fazer? Gente, a gente tem que estudar. Eu já tô assim me coçando, que eu já quero, né, saber, passar mesmo a cosmovisão cristã para a vida das nossas crianças. Nós somos criados por Deus. Agora, a Zoe tá numa coisa que ela quer saber por que Adão botou o nome de olho de olho. Porque eu fui dizer para eles que Deus deu a responsabilidade para Adão de botar o nome, os nomes, né, nos animais e tal. E daí ela assim, mamãe, por que ele botou esse nome de olho? Isso aqui de nariz, isso aqui de língua, isso aqui de boca. Eu digo, meu Deus, filha, né? Então até nisso, né, Deus tem que nos dar sabedoria agora para essa pergunta. Eu tava meio cansada, digo, tá bom, filha, depois a gente vai ver isso. Mas não podemos deixar para amanhã. Eu sei que amanhã já tem que ver alguma situação, porque aquilo ali fica martelando na cabecinha deles. As dúvidas martelam na cabeça deles. Então, não tem problema a gente não saber. Mas se você não está preparado para sanar essas dúvidas, alguém vai estar. Vai estar. Aí que tá. Com certeza. Alguém vai estar. E esse alguém que vai estar, às vezes pode não ter os mesmos valores que você, né? Pode não ter a mesma base de fé, as mesmas crenças que você. E aí, lembre-se, seu filho passa mais tempo na escola, né? Passa mais tempo na escola do que com você em casa. Com outras pessoas. E às vezes a gente falando até de educação sexual, né? Só para fechar essa parte que a gente entrou, que não é no tema, mas a gente chegou a entrar. Às vezes tem crianças se uma criança tem 8, 9 anos, ela já ouviu falar sobre isso, certo? Então ela já ouviu de sexo em algum lugar, ela já sabe como os bebês nasceram de algum lugar, na escola dos amiguinhos ela já sabe. E muitas até têm acesso, às vezes no próprio não tem celular, mas tem acesso ao celular do amiguinho, um amiguinho mostra, então assim, né? Então eu tava vendo algumas meninas falando, fazendo perguntas para uma psicóloga que eu conheço. Quando começar a falar sobre isso com as minhas crianças? Eu não falei ainda, ela tem 9, 10 anos. Minha querida, ela estava falando, ela já sabe. Né? Então, se você não foi o primeiro a falar, quando você for falar, é capaz de ela já saber. Então, aquele método que a gente sempre fala, né? Sempre inverta a pergunta para saber o quanto que a criança sabe do assunto, para você ter argumento para você continuar. Então, mas voltando aqui a nossa parte aqui dos mais velhos, é sobre isso, é sobre respeito, é sobre princípios, é sobre valores, é sobre implantar dentro da sua casa. Então, uma coisa que eu quero reforçar aqui, que a gente já falou em outro episódio, mas são valores inegociáveis: o amor de Deus, o respeito, a autoridade. É isso, amor de Deus, respeito e autoridade. Então, que isso fique nas nossas vidas, nas nossas famílias, e que a gente traga para dentro da nossa casa esses valores, os princípios cristãos, para que os nossos filhos sejam realmente guiados nessa cultura que nós, como pais cristãos, temos o dever de implantar. É isso aí, minha gente. Finalizamos aqui mais um episódio de número 10. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, um beijo e até a próxima.